né? Primeiro, eu gostaria de saber que tipo de, além, o senhor falou desse vídeo da edição, né? O senhor falou do outro áudio, que outros elementos que são considerados fortes que os senhores ouviram, tiveram acesso para dar prosseguimento nessas investigações? Queria saber se o senhor pode revelar mais alguma coisa do que é considerado de fato forte, né? Para que leve a esse tipo de prosseguimento e investigação. E a outra pergunta é o seguinte: se por um acaso, ao longo do processo, porque quando a gente está falando de, por exemplo, utilizar tecnologia, né, vou utilizar tecnologia, vou utilizar a inteligência artificial aqui e ali para ajudar no processo, para obter informação, para identificar padrões, né? A tecnologia, ela pode identificar um padrão que vai depender sempre de interpretação, que vai depender de interpretação humana posteriori para verificar se aquele padrão, na verdade, realmente é uma manipulação ou não, né? Se por um acaso existe alguma forma de, não sei se vocês chegaram a comentar isso na comissão, mas se por acaso vocês perceberem que o Textor manipulou os senadores, né? Você levou material que não condiz com a realidade, que não era bem assim, ele pode ser indiciado pela CPI? Bom, Sakamoto, primeiro a sua pergunta foi brilhante, parabéns. Bom, estar numa entrevista desse nível é bem fácil conversar com todos aqui no All News. É outra satisfação que eu dou não só a vocês três, pela capacidade do tripé, mas especialmente ao Juca Kfouri, né? Porque eu não posso decepcionar o Juca Kfouri. O Juca deve se lembrar que eu fui o único senador dos 81 que subi à tribuna e falei na CPI, no primeiro dia, que se não houver prova de tudo o que o Testor nos trouxe, ou seja, que ele nos ludibriou, eu já entrei com um projeto e além da minha posição na CPI dada aos demais, e o senador Romário, relator, concordou comigo, eu estou pedindo o banimento dele do futebol brasileiro. Ele seria expulso do Brasil, não só do Botafogo, do Brasil. É banimento. Se ele for moleque, se ele veio para bagunçar o futebol brasileiro, como a presidente do Palmeiras entende, a Leila, eu solicitei e entrei com esse pedido oficial de banimento, se nada dele tiver prova. Se ele for apenas um falastrão ou um fanfarrão, como declarou a presidente palmeirense, a Leila, que o chamou também de idiota numa entrevista nesta semana. Essa é a segunda parte da sua pergunta. A primeira, ele nos apresentou por 2 horas na reunião secreta imagens, não só as imagens do VAR, como eu disse, as imagens de uma empresa contratada por ele. Portanto, nós temos dois lados. Tem jogos em que você vê a imagem do VAR e a imagem da empresa dele. De todos os jogos que ele falou, eu só levei a sério dois. Para vocês verem a minha diferença, desculpa, pelos meus 50 anos de carreira nacional na televisão, no rádio e no jornal. Ele mostrou um monte de jogo. Eu só levei a sério dois. Então, nesses dois, eu fiquei em dúvida. Pela minha visão, eu fiquei bem de olho no telão. Eu só tenho 3% de visão em função de retina. E as imagens mostram que o VAR editou, gente. Tripé de talento. Senhoras e senhores do outro lado. Fez uma edição o VAR. Eu pergunto a vocês, isso é crime ou não? O VAR fazer uma edição? Isso tem provas, vocês vão ver. Porque aí vem a outra imagem e você vê que o lance é inquestionável. Tem lance de pênalti, tem lance de impedimento e tem um lance no jogo São Paulo 0, Palmeiras 5, em que o atacante entra na área para fazer o gol e o zagueiro que estava lado a lado com ele se afasta oceanicamente, quase que dizendo a ele: trânsito livre, faça o gol. Portanto, dos 5 gols, 5-0 Palmeiras, dois eu quero investigar. Eu não estou ainda dizendo que tenho provas. Eu fui absolutamente cauteloso para encerrar aqui essa
pergunta, essa resposta, e fico à disposição, ao dizer que não há provas ainda, há indícios que podem virar provas. E de tudo que ele apresentou, eu só vejo duas. Então, por favor, Quais duas, senador? vamos deixar claro. São Paulo e Palmeiras, e qual outra? A outra é em cima de vários lances, mas o jogo foi entre Flamengo e Palmeiras? Foi. Perdão, é Flamengo e Palmeiras, gente? Foi, né? Flamengo e Flamengo e Palmeiras. Palmeiras. Perfeito. Então, PVC. são esses dois. Presta atenção, ele montou um monte. Eu estou colocando dois jogos. Então, por favor, né? Eu não posso ser considerado um senador que estou dando um crédito a alguém que eu nem conheço, nem sei quem é.